Então, qual é a cena, a ironia da vida? O que que aconteceu? Saulo, ele conhece uma mulher, essa mulher que ele se apaixona, ele fica noivo dessa mulher, ao mesmo tempo em que o irmão dela, que é o Estevão, é o seu pior inimigo. Parece uma ironia, né, do destino, mas se nós levarmos em consideração que nada, tudo isso estava provavelmente programado. Esse encontro da Abigail com Saulo e principalmente de Estevão com Saulo. Porque Paulo, depois, ele vai ser um dos discípulos mais importantes para a disseminação do cristianismo, das boas novas de Jesus. Ele vai ser um dos principais defensores. Paulo era extremamente culto, ele era extremamente inteligente. Os outros discípulos eram simples, eram humildes, eram pescadores. E, bom, lógico, nós tínhamos exceção de João, de Mateus, mas Lucas depois, posteriormente, né, que daí não era apóstolo, era discípulo, né? Vamos fazer essa divisão aqui. Os homens que Jesus chamou para trabalhar com ele, que eram esses homens mais, vamos dizer, simples, com exceção de Mateus, de João, mas depois os discípulos deles, quem foi? Que foi Lucas, que não estiveram, não conheceram Jesus em vida. Lucas, Paulo. Então, mas tudo isso foi muito bem organizado, antes da vinda, inclusive, de Jesus. Tudo foi estrategicamente, com certeza, pensado. Então, a presença de Estevão junto a Paulo, a presença de Abigail junto a Paulo, não foi uma coincidência, tudo estava arquitetado, vamos dizer assim. Então, Paulo conhece essa mulher, se apaixona por ela, e é justamente o irmão dela que ele manda matar, que ele executa. E a partir desse homem, que ele passa a odiar mais ainda esse Jesus que ele não conhecia. E nesse momento que ele deixa Abigail, que ele fala para Abigail que está tudo consumado, inclusive terminado o relacionamento deles, ela diz, mas Paulo, por que isso? O amor não é nessas horas que o amor tem que ser mais forte? Se tu quiseres, eu não conto para ninguém que Estevão era meu irmão. Eu não falo nem para Zacarias, para Ruth, que eram as pessoas que tinham acolhido ela como pais. Eu disse, eu não conto para ele. Assim, ela demonstra uma tamanha humildade para permanecer ao lado dele. E ele fala assim: maldita hora que eu trouxe você aqui, justamente nesse dia em que os meus amigos estão aqui. Então, a preocupação de Saulo naquele momento era com o seu orgulho, era com a sua imagem, era com o seu ego. Ele não fazia contato com o seu coração ainda. Ele dizia assim: como que eu vou me unir à irmã do meu pior inimigo? Então, ele permanece ainda naquela decisão de não voltar a ter contato com Abigail, de encerrar esse noivado, mesmo que ela faça propostas para ele de continuarem, de ela se manter em silêncio. E ela fala assim: olha, se você não quiser continuar o casamento, sem problemas, mas continuemos amigos, a amizade pelo menos, não mantenhas por mim esse ódio. Então, assim, e nesse momento em que ela fala isso, ele vê o coração dela, que Abigail realmente tinha um coração que era extremamente bondoso. Nesse momento, ele sente, o coração dele sente vontade de abraçá-la, sabe, de reconhecer esse amor. Mas o orgulho dele era muito, muito ferrenho. Ele não abre mão da decisão que ele tomou. Quando ela pergunta para ele, mas por quê? Por que odiaste tanto o meu irmão? Porque lá em Corinto ele era um homem muito bondoso, as pessoas gostavam dele. E ele fala assim, porque ele me humilhou perante a cidade inteira. Ou seja, o que estava no âmago de Saulo era o orgulho. E ela fala assim, então tu me abandonas assim? É, nós não vamos mais nem ser amigos. E ele diz assim: olha, quem não pode ser amigo, inimigo é. Ele foi muito áspero, foi muito frio com ela. E Abigail estava assim, consternada, em lágrimas. O cadáver do irmão ainda estava lá. Ele foi realmente bastante. Eu fico imaginando essa situação. E, e parece para nós aqui bastante incompreensível que isso terminasse dessa forma. Acaba essa situação, abrem as portas, vêm os guardas lá para remover o cadáver, e nesse momento quem entra é o Gamaliel, e vem falar para Saulo assim, olha, eu já estou me despedindo, já dei lá para o Sinédrio a minha carta de demissão,
e já falei, inclusive, do seu nome para você assumir a minha função, meu cargo, mas eu preciso te falar uma coisa, e talvez isso te cause alguma estranheza, mas eu preciso te falar, porque isso vai fazer bem para o meu coração. Eu tenho o Simão Pedro em grande conta, e ele esteve comigo ontem e me fez um pedido, e eu quero repassar a você. Simão Pedro gostaria de ter o corpo da vítima ou seja, o corpo de Estevão, para sepultá-lo com todo amor, com todo carinho, porque ele é um dos adeptos da Casa do Caminho e tal. E Saulo fala, chamas ele de vítima? Então, assim, o Saulo, vou te falar, ele não arredava pé daquela austeridade, daquela frieza, mas Gamaliel, esse rabino, assim, que interveio em vários momentos, vai lá pedir o corpo de Estevão em nome de Simão Pedro. Saulo estava estupefato, ele estava horrorizado. Ele ficava pensando o que esse maldito Nazareno tinha feito, que até Gamaliel tinha conseguido aqueles homens do caminho enfeitiçar daquele jeito. Então ele não conseguia compreender o que era. E ele estava bastante refratário em atender o pedido de Gamaliel. E Gamaliel estava lá insistindo que ele queria o corpo, os despojos de Estevão para entregar para Simão Pedro. E nesse momento, então, Abigail, que estava lá quieta o tempo todo, já tinha se silenciado, já tinha encarado tudo o que tinha acontecido entre os dois, intercede como último pedido para que Saulo concedesse esse favor de entregar o corpo do irmão, né, para Gamaliel. E aí, finalmente, então, Saulo resolve dar a palavra dele assim, está bem, eu concedo o teu pedido. Abigail, então, sai do sinédrio, vai para a casa da sua ex-cunhada, Dalila. Chegando lá, Dalila quer perguntar, quer saber o que é, porque as roupas delas, túnica, estavam com sangue, ela disfarça, dá uma desculpa, mas já chega em casa abatida e começa com febre, bastante febre, e quando ela vai para o quarto, já pede para a Dalila organizar as coisas, porque ela já está indo embora e quer ir embora, e Saulo organiza tudo, e ela já é doente, ela começa a ficar doente, ela já começa a ficar mal, ou seja, aquele emocional dela já estava indo lá para o corpo físico. Em seguida, eles partem e ela chega de volta em Jope, na casa de Zacarias e Ruth. Eles a recebem, percebem o abatimento dela, o estado que ela estava, e já começam a ficar extremamente preocupados, porque ela estava com uma febre muito alta, na mesma febre que ela estava quando o pai dela morreu. Então, ela ficou abatida, ela quase desfaleceu, ela ficou muitos e muitos dias em convalescência com a morte do pai. E aí, Ruth e Zacarias, quando perceberam o estado que Abigail estava, que chegou, eles ficaram extremamente preocupados. E já acomodaram ela no quarto e já começaram as tratativas para cuidar da saúde de Abigail. Enquanto isso, Saulo acompanhou, levou ela de volta, né, a Jope, mas se manteve extremamente distante e frio o tempo todo, só fez as conversas muito superficiais, mas nada foi falado, comentado do ocorrido. Tudo foi guardado, segredo e silêncio. Abigail guardando dentro de si todas aquelas emoções, aqueles sofrimentos, aqueles padecimentos. Adoece e fica, então, terminamos esta primeira parte aqui com ela sendo cuidada e tratada já de volta em casa, sem o seu noivo querido.